Muito bem, meus irmãos. Nós estamos no mês de missões, como o irmão Davi falou, e nós estamos então falando sobre esse tema nos domingos à noite e nas quartas-feiras à noite. Mas hoje, em especial, eu gostaria de estender o tema de missões também para o culto dessa manhã, porque eu vou dividir esta parte da mensagem em duas. Então nós vamos fazer uma parte hoje de manhã e vamos fazer uma parte hoje à noite, tá bom? Então é um incentivo para todos, não só assistirem agora pela manhã, mas também estarem conosco pela manhã ou pela noite. Muito bem, você pode abrir a sua Bíblia. Perdão, meus irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia, então, para o livro... Desculpe. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Para quem não sabe, a Tati está com pneumonia e por esse motivo não está aqui. Já desde a terça-feira ela não estava bem. E aí, quem é casado sabe, né? Esposa desobediente, ficou protelando, até ontem com muito custo em um hospital, e aí foi diagnosticado então com pneumonia. Então, está de castigo em casa. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ela está bem na medida do possível, tem que ficar resguardada, por esse motivo não está conosco aqui, tá bom? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 18 até o versículo de número 20. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Queremos pedir-te, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha convencer os nossos corações daquilo que nos afasta de Ti, de como por vezes temos sido negligentes, ó Deus, com a pregação da Tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa quebrar os muros que há em nossos corações, que em vez de nós olharmos ou pensarmos em outras pessoas, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, e peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que nós vamos falar esta manhã é sobre missões na reconciliação. Isso mesmo que você ouviu. Missões na reconciliação, curando feridas para apontar a Cristo. Na quarta-feira, eu preguei a seguinte mensagem: missões na dor, como o sofrimento abre portas. O que eu gostaria neste mês é nós olharmos para missões através de outras perspectivas. Eu não estou tirando o foco daquilo que geralmente nós falamos, que missões é feito com os joelhos de quem ora, com os pés daqueles que vão e das mãos daqueles que contribuem. Todas essas questões nós sempre falamos sobre missões. Mas ser missionário, pregar o evangelho, é muito mais do que você sair do seu lugar e você ir para outro lugar. Mas no contexto que nós somos inseridos, os nossos relacionamentos, o nosso agir uns com os outros,
também faz de nós missionários em potencial. E é exatamente isso que nós vamos começar a ver hoje pela manhã. Então, missões na reconciliação, curando feridas para apontar a Cristo. Bom, hoje na escola dominical, é claro que, como é de praxe, né, na escola dominical, geralmente, a gente sempre pede que vocês possam fazer vocês possam participar de alguma forma. Mas eu gostaria, então, de que, vou colocar algumas perguntas aqui, e claro, aqueles que nos assistem, talvez eles não vão ouvir as suas respostas, mas eu posso reproduzi-las. Eu gostaria que quando você visse a pergunta e quando eu fizesse, você pudesse refletir e posteriormente você pudesse responder. Responder aquilo que está no seu coração, certo? Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer essa manhã, a primeira pergunta, é a seguinte: você já viu uma amizade ou relacionamento ser restaurado depois de uma grande briga? E o que ajudou nessa reconciliação? Alguém já viu, já presenciou alguma amizade, alguma questão familiar que tenha sido restabelecido, restaurado depois de uma grande briga? E o que na sua visão, auxiliou para que essa situação fosse restaurada? Quem pode me responder? Ou você nunca presenciou? Então, quem é que pode responder isso? Diga, irmão Nelson. Perdão. O perdão. Ok. O que mais? O amor. O que mais? É o quê? Oração. Oração. O que mais? Mas a primeira pergunta é a seguinte: de alguma forma, alguém já presenciou algum relacionamento que tenha sido restaurado depois de uma grande briga? Amizade, casamento. Alguém já presenciou isso? Vocês estão acordados? Então tá, vamos para a próxima. Por que é tão difícil pedir perdão ou perdoar alguém que nos feriu? Essa vocês sabem. Por quê? Orgulho, que mais? Falta de amor. Vocês não precisam ser monossilábicos, tá, pessoal? O que mais? E aí, pessoal? Agora eu não respondo pergunta antes das 9h30 da manhã. Diga, irmã Silvia. Falta de reconhecer o erro. Falou alguma coisa, Carol? Desculpe. Mágoa. O que mais? Oi? Confiança. O que mais? Não entendi. Medo de se ferir de novo. Ok. Vamos adiante. A próxima pergunta. É uma pergunta retórica, tá? Ou seja, não precisa de resposta. Há alguém com quem você sabe que precisa buscar reconciliação? E a próxima pergunta dentro dessa questão é a seguinte: o que é que tem te impedido? Então essa é uma pergunta que você precisa responder, ou que nós precisamos responder dentro dos nossos corações. Porque todos nós aqui sabemos dos nossos relacionamentos. E aqui eu não estou dizendo somente as pessoas que são próximas de nós. Eu estou dizendo para você estender os olhos para todos os relacionamentos, seja no seu ambiente de trabalho, seja na igreja, seja dentro do seu lar. Então, essa é uma pergunta muito importante para que todos nós possamos refletir se verdadeiramente há alguém que nós precisamos buscar reconciliação. A próxima pergunta não é uma pergunta retórica, mas você já ouviu um testemunho de reconciliação que impactou alguém a conhecer Jesus? Porque isso toca tanto as pessoas. Existem famílias, existem casais, existem irmãos de sangue,
familiares que muitas vezes têm problemas seríssimos e que, ao buscar o perdão e a reconciliação, transmitem de alguma maneira o amor de Jesus para outras pessoas poderem enxergar. E, finalmente, de que forma o perdão e a reconciliação podem abrir portas para o Evangelho hoje? Eu quero a sua participação. Como que vocês podem responder a isso? De que forma o perdão e a reconciliação podem abrir portas para o Evangelho hoje? Testemunho. O que mais? O que mais, pessoal? De que maneira ou de que forma o perdão e a reconciliação podem abrir portas para o Evangelho hoje? Arrependimento sincero. O arrependimento sincero. Bom, pessoal, é claro, está claro para mim o seguinte. Primeiro que todos têm a sua percepção sobre as perguntas e às vezes nem todos querem responder por alguma questão particular. Ou em segundo lugar, talvez todos vocês não entendem a grandiosidade que o tema reconciliação pode fazer com que pessoas possam chegar a Cristo. Nós não entendemos como o perdoar alguém ou reconciliar-se com alguém. Isso é um objeto poderoso de evangelismo para as pessoas ou de evangelizar aqueles que estão à nossa volta. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar. O meu interesse é que você possa abrir o seu coração para a palavra de Deus. Porque o que nós vamos fazer é falar sobre relacionamentos. Nós vamos falar sobre questões que serão sensíveis a nós, porque todos nós, de alguma maneira, já nos machucamos, ou nós já machucamos ou fomos machucados por alguém. Nós já ofendemos e nós já fomos ofendidos por alguém. E nós não entendemos como a falta de perdão é um grande mau testemunho, um grande impeditivo que pessoas possam chegar a Cristo. Então, meus irmãos, o nosso interesse nesse mês de missões, nos dias que eu pregar, é fazer com que nós possamos olhar para missões por outras perspectivas. Como eu disse para vocês, na quarta-feira, se você não assistiu, está lá nas nossas redes sociais. Como Deus vai usar o nosso sofrimento, as situações que Ele permite nas nossas vidas para que outras pessoas possam chegar a Cristo. Missões também é isso. Então, dentro dessas questões, eu quero lhe dar algumas informações importantes. Primeiramente, há um instituto no Brasil chamado Instituto Locomotiva, que ele deu o seguinte dado: no Brasil, 86% das pessoas já se afastaram de alguém por conflitos. Eu não tenho dúvidas que dentro da igreja, hoje, dentro do povo que está aqui, algum de nós já se afastou de algum parente, de algum amigo, de irmãos em Cristo, de colegas do trabalho, por conta de conflitos. Isso daí é fato. Eu não estou pedindo para que ninguém possa levantar a sua mão. Só que a questão, meus irmãos, quem aqui já sentiu o peso de um relacionamento quebrado? Todos nós já tivemos relacionamentos quebrados. Por mais que talvez nós já tenhamos buscado a reconciliação, em algum momento nós já tivemos relacionamentos quebrados. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns parentes, às vezes a gente só se dá bem por quê? Porque mora longe. Porque morar perto de parente, não, dona Creuza? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Todos nós já tivemos no coração o peso de um relacionamento quebrado. Porém, meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que Deus é o maior reconciliador. Abre sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso de número 10. Então, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, famílias divididas, amigos que não se falam, igrejas fragmentadas por disputas. Nós vivemos num mundo dividido.
onde famílias muitas vezes não se falam, vizinhos em conflito, nações polarizadas por políticas ou preconceitos. Todos nós sofremos de alguma maneira com relacionamentos que estão quebrados. Alguém leia para nós Romanos 5,10. Então, por vezes, nós ficamos a vida inteira esperando que alguém chegue até nós para tentar, de alguma forma, sanar aquela dor que está no nosso coração. Por vezes, quando nós olhamos para alguém, nós não conseguimos sentir prazer na presença de quem quer que seja, por conta de feridas que estão em nossos corações. Só que, meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia de que Deus é o maior reconciliador. Por quê? Quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Jesus. Então, meus irmãos, Deus tomou a iniciativa de nos trazer de volta e agora nos chama a ser missionários da reconciliação. Então todos nós somos missionários da reconciliação. Goste você ou não, todos nós somos missionários. Porque Deus já apontou que nós fomos reconciliados com Deus. Então, meus irmãos, entenda o seguinte: missões não é apenas ir longe, é ir ao encontro do outro com o coração restaurado por Cristo. E às vezes, isso pode acontecer com a pessoa que dorme do nosso lado. Isso pode acontecer com as pessoas que convivem na mesma casa, nas pessoas da nossa família, nas pessoas que nós convivemos na igreja, nas pessoas que nós convivemos no cotidiano. Então também isso é missões. Buscar restaurar os corações machucados, isso é missões. Em 1992, Joe Ávila, embriagado, causou o acidente que matou uma moça chamada Amy Wall. Após anos de prisão, arrependimento e conversão ao cristianismo, Joe foi perdoado pela família de Amy, incluindo seu pai, Rick Wall, que o abraçou e disse: "Eu te amo". Esse ato de perdão levou Joe a se tornar um ministro da Prison Fellowship, impactando vidas a Cristo. Alguém que causou a morte de outra pessoa foi perdoado. E através daquela situação, Deus usou para que aquele homem pudesse pregar sobre o amor de Deus nas prisões. Então, meus irmãos, missões não é você sair do seu lugar. Missões também é nós podermos perdoar as pessoas que nos ofendem. Independente da ofensa, independente do tamanho da ofensa, isso também é ser missionários. Então, note, meus queridos, Deus nos chama a ser construtores de pontes em um mundo repleto de muros. Quando nós entendermos essa verdade, eu garanto para todos vocês que se ao sair daqui nós tivermos humildade de aplicar essas questões às nossas vidas, eu garanto para vocês que 100% dos nossos relacionamentos, eles serão transformados. Eu não digo só dentro das nossas casas, eu digo dentro da nossa igreja. Relacionamentos verdadeiros. Você sabe quando alguém é hipócrita ou falso contigo, todos nós sabemos. Só que, infelizmente, esse tipo de situação acontece até mesmo no seio da igreja. E isso, meus irmãos, é um grande mau testemunho que nós temos. Mas nós vamos chegar lá. Então, essa é a essência da reconciliação que Deus nos chama a viver. E hoje, meus irmãos, de manhã e de noite, nós vamos descobrir
como ser embaixadores da reconciliação, curando feridas para apontar a Cristo. Então eu não estou dizendo a você essa manhã que nós vamos aprender pela palavra de Deus a curar feridas para que nós estejamos bem. Eu estou dizendo que nós vamos aprender sobre sermos missionários da reconciliação, para que através das feridas curadas nós possamos, em nossos relacionamentos, apontar para Jesus. Então entenda, perdoar ou ser perdoado está além de sentir-se bem. Está na questão de nós vivermos uma vida para Jesus. Se eu perguntar para todos vocês aqui, você ama Jesus? Todos vão dizer, eu amo Jesus. Só que qual é a extensão do seu amor a Jesus? Será que a Bíblia fala que a gente tem que amar apenas aqueles que nos fazem o bem? É fácil, na verdade? Não é fácil amar apenas aqueles que nos fazem o bem? Essa é a essência da sociedade. Você devolve o bem àqueles que fazem o bem a você. Diante de Deus, a questão é totalmente diferente. É tratar bem a todas as coisas, é amar o inimigo, é estender o perdão àqueles que nos ofendem. Então, meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje de manhã 2 lições. A primeira delas é aquela que nós já começamos a falar. Deus é o maior reconciliador da história. Você leu na sua Bíblia e você me acompanha novamente, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nós temos a responsabilidade de transmitir às pessoas que Deus quer reconciliar os homens consigo mesmo, através de Jesus. Porque o homem, ao pecar, ele afastou-se de Deus, e somente Jesus é quem pode nos reconciliar com Deus. Só que a mensagem, ela tem um poder maior quando ela é vista através de atitudes. Quando nós podemos mostrar nas nossas vidas o verdadeiro amor de Jesus. Lembre-se, meus irmãos, toda reconciliação começa em... Lê lá, ó. O que está escrito ali, ó? Toda reconciliação começa em Isaías 59, 2. Vamos lá. Toda reconciliação começa em Deus, meus irmãos. Não começa em nós. Isaías 59, 2, e eu lerei, vai nos dizer o seguinte: mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Qual era o contexto de Isaías? Nós temos aqui um povo de coração duro, que estava sendo dirigido por Deus a retornar aos caminhos do Senhor. Só que os judeus, eles continuaram com os corações duros. E posteriormente eles foram levados cativos por conta da sua desobediência a Deus. Então, coração duro nunca é a saída para agir diante de Deus. Entenda uma coisa, de uma vez por todas. Nunca nós conseguiremos exercer o perdão para quem quer que seja, se nós dependermos da nossa própria boa vontade. Nenhum de nós. Se nós olharmos para o tamanho das ofensas que as pessoas cometem contra nós, nunca nós exerceremos perdão. Agora, se nós entendermos que o perdão vem de um coração restaurado por Jesus, muda de figura. Porque nenhum dos pecados que nós cometemos contra outros, ou nenhum dos pecados que os outros cometem contra nós, chegam perto dos pecados que nós cometemos contra Deus. Vamos usar aqui a nossa irmã Irene, com os seus
2? 101. Estou dando mais para a dona Irene. Vamos dizer que a dona Irene tenha 100 anos aqui. Vamos dizer que a dona Irene tenha cometido apenas um pecado por dia. São 300, vamos arredondar para 300 pecados aí por ano. Vezes 100. Quanto que é 300 vezes 100, pessoal? Se alguém falar 300 mil, ó, vai levar cinta. 3.000 pecados. Dona Irene, pecadora, hein? Puxa vida. Eu pergunto a todos vocês, quantos pecados são necessários para que nós nos afastemos de Deus? E aí, quantos pecados são necessários para que nós nos afastemos de Deus? Pega o seu dedinho indicador e faça assim, ó. Pode fazer, não vai cair o dedo, não. Um pecado nos afasta de Deus. Só que Ele nos resgatou em Jesus. E ainda deixa claro que se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que aí dentro da nossa casa, está lá a nossa esposa doente, né? Teimosa que só. Vai no médico. Não! Tá bom, então sofre aí com a sua doença. Não é assim, tá, pessoal? É dramatização. Poderia muito bem, depois que a minha esposa chegasse, eu estou com pneumonia. Bem feito. Mas eu não falei isso, tá? Ela deve estar assistindo a gente. Como marido amoroso que eu sou, eu me compadeci da minha esposa. Só que imagine o seguinte, meus irmãos, por vezes nós perdemos a comunhão com as pessoas por conta de um pecado. Ou 2, ou 10, ou 20. Sendo que a nossa conta diante de Deus, ela é infinitamente maior do que os pecados que os outros cometem contra nós. E ainda assim, as ofensas que cometem contra nós têm um peso capaz de cortar os nossos relacionamentos, de quebrar os nossos relacionamentos. Quantas famílias não sofrem por relacionamentos que estão a um fio, ó, por muito tempo? Quantas famílias não vivem apenas de hipocrisia? Pessoas que nem se suportam mais. E aí eu não digo de maridos e esposas, eu digo de irmãos e irmãs, pais e filhos. E por aí vai. Entendam, meus irmãos, Deus construiu a maior ponte da história, que foi a cruz de Jesus. Colossenses 1:20 vai dizer o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e sobre os céus. Então nós fomos reconciliados por Deus, independente do tamanho dos nossos pecados, a nós que verdadeiramente buscamos a Jesus. Então, dentro da perspectiva bíblica, não só indivíduos, mas famílias, igrejas, nações, todos nós podemos experimentar do perdão de Deus. Quando nós olhamos, e não precisamos ler a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, a gente tem lá um filho nécio, ou falto de inteligência. Ele quer torrar o dinheiro do pai. Depois que ele vai e começa a comer lavagem e volta para o pai, o que o pai dele fala? Bem feito. É isso que o pai dele faz quando recebe ele de volta? Quebrou a cara, bem feito, não me ouviu. Foi isso que o pai dele falou? O que o pai dele fez? O recebeu. Não ficou apontando os erros. É claro que nós entendemos e posteriormente o pai deixa claro para o irmão mais velho que o irmão mais novo, ele iria receber as recompensas das suas atitudes erradas. Mas ele o recebeu com amor. Ele o recebeu com misericórdia. Então, meus irmãos queridos, quem foi reconciliado com Deus recebe uma missão. Então preste bem atenção. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você diz que Jesus é o teu Salvador, nós precisamos nos reconciliar com todas as pessoas, quem quer que seja.
independente da extensão daquilo que ocorre. Nós somos enviados por Deus para nos reconciliar uns com os outros e, através disso, podermos mostrar o amor de Jesus. Meus irmãos, nós somos embaixadores de Cristo, enviados para construir pontes onde há muros, para curar onde há feridas. Como missionários, nossa mensagem não é de condenação, mas de restauração. Seria maravilhoso se entre os relacionamentos quebrados das pessoas sem Cristo, nós pudéssemos usar o nosso exemplo para que outras pessoas pudessem enxergar em nós e em nossos relacionamentos o amor de Jesus. Seria ótimo se as pessoas pudessem olhar nas nossas vidas e dizer: eu gostaria de ser como o Paulo e a Leila. Eu gostaria de ser como Davi e a Nara, que amam a Deus, que têm um casamento firmado no Senhor. Se as pessoas olharem para nós e verem Cristo, meus irmãos, é isso que importa. As pessoas também precisam ver Cristo nos nossos relacionamentos. E aqui eu não estou dizendo só sobre casamentos. Que as pessoas possam olhar nos relacionamentos das mães e filhos, dos pais e filhas, dos tios e sobrinhos, dos sogros e genros. Então é importante que nós possamos abrir o nosso coração. Um dos grandes teólogos dos nossos dias, que já está na presença de Jesus, Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: a prova de que fomos reconciliados com Deus é que buscamos a paz com os homens. Não é isso que a Bíblia fala? Nós não devemos viver em paz com todos? Devemos ou não? Todos incluem aqueles que nos fazem o mal? Sim ou não? Então, da próxima vez, estenda essa faixa na sua mente. É buscar paz, inclusive com aqueles que nos fazem o mal. Também, meus irmãos, outro grande teólogo dos nossos dias, o John Stott, ele disse que a reconciliação pessoal com Deus leva inevitavelmente à reconciliação com o próximo. É impossível amar a Deus e odiar o irmão. O apóstolo João disse exatamente a mesma coisa. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão? Então, meus irmãos, entendam. O que nós estamos falando aqui é estender os nossos olhos para que nós realmente entendamos que sim, os nossos relacionamentos podem trazer pessoas para perto de Deus ou afastar pessoas de Deus. Se nesta igreja você se sentir ofendido, se você não se sentir bem, você pega o caminho da roça e vai embora. Eu espero, usando como exemplo a dona Creuza, que ela esteja aqui não porque o seu Avelino, que é o irmão dela, obrigou. Não, você vai para a igreja. Eu não quero, você vai para a igreja. É tão bom quanto as pessoas vêm à igreja por amor. Dona Yara está aqui conosco hoje pela manhã. A dona Irene não precisou pegar a cinta e falar para a dona Yara: vamos para a igreja, senão eu vou dar os seus lombos. Eu espero que não, né? Mas é tão bom quando nós podemos chegar aqui e ver as pessoas e matar a saudade e saber que nós seremos bem tratados. Isso é maravilhoso quando nós nos sentimos bem. Só que é tão ruim quando a gente olha para alguém e o coração pesa por conta de feridas e ofensas que não foram resolvidas. Então essa não é a essência do Evangelho. Esse é o agir carnal em nossos corações. Por quê? Porque Deus é o maior reconciliador da história. O seu exemplo é que ele veio nos buscar quando nós já não tínhamos salvação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O apóstolo Paulo deixa claro isso. E ainda assim, por amor a nós, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados.
A segunda lição de hoje, e é aqui que nós pararemos, pelo menos hoje pela manhã, é que a reconciliação exige iniciativa e humildade. E dentro daquilo que eu abri para vocês dizerem, a gente não pensa nisso. Que perdoar não exige só amor, mas exige iniciativa. Exige humildade. Abre sua Bíblia, por favor, para Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Quem achou, por gentileza, leia para nós bem alto. Depois, ao trazeres ao altar uma oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nós cantamos há pouco, né? Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é a ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Independente se você canta bem ou mal, a gente não está aqui para julgar ninguém. Saiba você que ao entrar nessa igreja, ou na verdade, ao sair da sua casa e vir à igreja, você e eu estamos sacrificando ao Senhor. Nós estamos ofertando a nossa vida e o nosso tempo a Deus. Então, isso é uma oferta. Deleta da sua mente que oferta é aquilo que você coloca no prato de ofertas. Não. Oferta é aquilo que nós fazemos para Deus. Então, entenda o seguinte. Quem foi que falou essas palavras que o Edson leu? Quem? Sermão do Monte. Quem disse? Começa com J, e não é João. Quem foi? Foi Jesus. Então Jesus está dizendo o seguinte: se ao chegar diante de Deus você se lembrar que tem algo contra o irmão, você faz o quê? Você dá a sua oferta e depois você vai buscar o seu irmão? O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos resolver as questões antes de chegar diante de Deus. Sabe por quê? Porque senão aquele que se apresenta diante de Deus é um hipócrita. E quantos de nós não chegamos com hipocrisia diante de Deus, cantando ao Senhor, entoando hinos ao Senhor, santos, santos, cantando sobre a santidade de Deus, ouvindo as pregações, podendo participar ativamente das questões da igreja, quando no nosso coração existem ofensas pesadíssimas contra outras pessoas. E muitas vezes nós não estamos dispostos a resolvê-las. Nós guardamos em nossos corações, nos cofres dos nossos corações, e nós não queremos que ninguém aponte as ofensas que nós temos, porque nós queremos que elas fiquem lá, guardadas naquele lugar. Muitos de nós somos assim. Só que Deus, Ele quebra a nossa hipocrisia, porque Ele conhece os nossos corações. Então note, meus irmãos, quantas vezes as nossas ofertas diante de Deus, note, eu disse a você que qualquer coisa que nós fazemos para Deus é uma oferta. Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa para Deus que diante dele não tem valor nenhum? Por quê? Porque Ele conhece o que há dentro dos nossos corações. E aí você pode dizer o seguinte: beleza, pastor, então a partir do domingo que vem eu não venho para a igreja. Faça esse favor para nós, não apareça mais aqui. Porque o nosso interesse, meus irmãos, é que nós possamos aplicar as nossas vidas em servir. Se há alguém que não queira servir, então faça favor para nós. Suma daqui, não volte mais. Porque, como cristãos, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. É isso, meus irmãos. Hoje, nós precisamos pegar a britadeira nos nossos corações e começar a quebrar aqueles corações, aqueles pedaços que estão cimentados. As ofensas que, por vezes, nós enxergamos nas pessoas,
e aquilo traz peso em nossos corações e diante de Deus, isso está errado. Nos faz nos afastar de Deus, além de ser um mau testemunho frente às pessoas. Seria maravilhoso que nós pudéssemos ser exemplos de amor e que o amor de Cristo pudesse brotar em nós. Paulo disse aos Filipenses, em Filipenses 2, 5 a 8, que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele não esperou que nós fôssemos melhores. Ele não esperou que nós, de alguma forma, pudéssemos buscá-lo. Ele nos resgatou. Ele veio até nós. Se Jesus esperasse, meus irmãos, que nós fôssemos até ele, nós não iríamos. Paulo disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, meus irmãos, Deus deu o primeiro passo para nos reconciliar. Agora, por que é tão difícil reconciliar? Por quê? A Bíblia tem algumas respostas para isso. Primeiramente, é tão difícil reconciliar por conta do orgulho. Provérbios 13, 10. Alguém leia para nós, por favor. Provérbios 13, 10. Então, meus irmãos, aqui nós temos o homem mais sábio do mundo dizendo que da soberba só resulta a contenda. Então, uma das barreiras que nos impedem de nos reconciliar com aqueles que nós ofendemos é o orgulho. Por vezes, dentro do nosso lar, quando nós nos machucamos um ao outro, existem casais que ficam brigados, por anos a fio. Ou por dias, semanas. Porque aquela velha questão, se ela me ofendeu, ela que veio a mim. A Bíblia não fala isso? Que quem ofendeu tem que ir? É ou não é? É não. Puxa vida. Caiu do cavalo. É não. Meus irmãos, por vezes nós esperamos que o outro dê o primeiro passo, quando na verdade nós precisamos ter humildade. Às vezes de pedir perdão. Aí você vai dizer, mas eu não fiz nada! Mas nós não conseguimos mediar o que se passa no coração alheio. Às vezes, isso não acontece, né? Isso é só é uma questão, como eu posso dizer assim, é uma fantasia, é uma questão hipotética. Mulheres nunca ficam chateadas com os seus maridos por causa de uma palavra que é dita ou por causa de uma atitude que não é feita. Mulheres nunca ficam bravas. Isso é só uma questão hipotética. Sabe, meus irmãos, às vezes acontecem situações que nós ofendemos as pessoas porque nós esquecemos de dizer bom dia. Ou porque você não está num bom dia e você simplesmente não quer dizer um bom dia. Você acha que todas as pessoas que chegam na igreja, elas estão felizes e sorridentes? Vai perguntar para os colorados se eles estão felizes hoje, depois de ter tomado 4 do meu time ontem. Hoje eu estou graúdo. Nem sempre nós estamos felizes porque nós trazemos as cargas das nossas lutas durante a semana. Então nem sempre nós estamos bem para sorrir a todos. E às vezes nós nos ofendemos por isso. Então muitas vezes, meus irmãos, o orgulho é que nos faz não resolver os nossos conflitos, mas também o medo nos faz não resolver os nossos conflitos. Eu lerei 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo.
Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Salvo engano, eu acho que foi a Ruth que disse que na minha pergunta, que pessoas muitas vezes têm medo da rejeição. E essa é a grande verdade. Eu já disse, se qualquer um de vocês chegar para quem quer que seja, e chegar assim, olha, eu me ofendi por uma coisa que você disse. Se a pessoa dizer, você se ofendeu por isso, você é um baita de um crianção. O pecado é alheio, meus irmãos. Nós não podemos medir as atitudes dos outros, mas Deus é quem sonda e conhece os nossos corações. Se eu chegar a alguém e apresentar aquilo que me ofendeu e a pessoa desdenhar, é entre ela e Deus. Deus é o justo juiz. Salmo 7:11. O que importa a nós é apresentar as nossas ofensas. Algumas vezes nós pensamos o seguinte, não, pastor, eu vou perdoar e a pessoa não precisa saber. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, meus irmãos. Às vezes nós precisamos perdoar e seguir em frente, quando não é alguém que conhece a Jesus. Nós precisamos ter a humildade, se alguém apresentar para nós alguma ofensa, de nós pedirmos perdão, independente do que seja. Pastor, eu me ofendi, como uma vez uma irmã lá em Barueri chegou para mim e falou, pastor, eu não suporto mais quando o senhor fala sobre futebol nas pregações. Porque tudo, eu dava exemplo de futebol. Tudo. Tá, mano, tudo bem, me perdoa. Semana que vem eu falo sobre outra coisa. Sobre vôlei, talvez. Brincadeira. Sabe, pode parecer uma coisa banal, mas às vezes certas coisas ofendem pessoas. Tudo bem. Pode parecer uma coisa pequena, mas se ofender o irmão ou a irmã, é importante que nós possamos exercer o perdão e sermos humildes para reconhecer quando nós ofendemos alguém. Também, meus irmãos, o terceiro motivo que é difícil reconciliar é a falta de perdão próprio, que nos impede de oferecer graça a outros. Também lerei Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós não temos nada que se envergonhar diante de Deus, porque já não nenhuma condenação há. Nós herdaremos os céus, porque nós já fomos libertos do peso do pecado. Então, muitas vezes, nós é que cimentamos nos nossos corações as ofensas que outros nos fizeram, então nós precisamos liberar o perdão. Nós precisamos, antes de chegar às pessoas, perdoar em nossos corações, porque se você chegar a alguém e falar, olha, você me ofendeu, você me machucou, e a pessoa no seu coração diante de Deus, vida que segue. Vida que segue, meus irmãos. Então, note o seguinte, o pecado nos torna orgulhosos, nos faz querer que o outro mude primeiro, mas o Evangelho nos torna humildes, capacitando-nos a dar o primeiro passo. Pensa em José. Se você acha que teu irmão é difícil, né? Talvez você tenha 1 ou 2 irmãos, ou 5. O pobre do José tinha 11. A maioria tudo carne de pescoço. Vendeu ele. Ele passou aí boa parte da sua adolescência e juventude na prisão, como escravo. E quando ele viu seus irmãos, ele teve a oportunidade de devolver na mesma moeda. O que ele fez? O que ele fez, meus irmãos? Gênesis 45, 4 e 5. Abre sua Bíblia lá. Vamos lá. Gênesis 45, 4 e 5. Irmão Nelson, vai para 50:10, por favor. Alguém leia Gênesis 45, 4 e 5.
Então, meus irmãos, ele devolveu 20 anos de humilhações em perdão. É 50-20, tá, Nelson? Lê para nós aí, por favor. Gênesis 50-20, irmão Nelson. Na verdade, enfrentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou imenso para fazer, como vemos agora, que se conserva em muita gente em Deus. Então, sabe, meus irmãos, às vezes nós tiramos Deus das equações das nossas vidas. E por vezes ele permite certas questões também para o nosso desenvolvimento e amadurecimento, crescimento espiritual. Claro que isso não deve provir de cristãos, mas quando isso vem de ímpios, em vez de nós devolvermos com guerra, com falta de perdão, nós precisamos devolver com amor. E isso é a grande essência do Evangelho. É devolver mostrando o exemplo de Jesus e não fazendo com que aquilo que as pessoas fazem. A vingança é um prato que se come frio, é o que dizem aí fora. A palavra de Deus diz que Deus, Ele que deve ser o vingador. Então não somos nós que devemos tomar a frente. Nós devemos colocar diante de Deus. Então, meus irmãos, um autor desconhecido, ele disse o seguinte: o perdão é uma estrada que só se constrói caminhando primeiro. Então não é você esperando alguém vir até você, é você exercendo o perdão primeiro. Também o Lewis Mendes, ele disse que perdoar é soltar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era... Porque muitas vezes nós ficamos presos contra as ofensas que as pessoas nos fizeram. Então, meus irmãos, hoje pela manhã, o que nós precisamos fazer é oferecer perdão a todas as pessoas. É o que nós precisamos fazer. Não porque está em nós, mas porque nós fomos perdoados por Deus, porque nós fomos reconciliados com Deus. Independente do tamanho das nossas ofensas, novamente, e nós vamos falar isso hoje à noite, vocês se lembram qual é o versículo que nós lemos no ano passado? Vamos tentar falar juntos? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por que, meus irmãos? Missões na reconciliação. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Num mundo onde o amor é escasso, a igreja é um lugar onde muito se deve amar. Todos nós já fomos machucados, todos nós. Mas nós precisamos, antes de querer que os outros peçam perdão a nós precisamos buscar o perdão primeiro. Entender como nós fomos perdoados por Deus e como nós precisamos estender o perdão. No começo eu falei o seguinte: em vez de ficar pensando que esse estudo de hoje é para o outro, esse estudo é para mim. Deus sabe o quanto é para mim. Da mesma maneira que é para todos nós. Ao terminar essa manhã, você tem duas escolhas. Ou continuar com a chave do seu coração trancada às verdades da palavra de Deus. Ou tomar uma atitude.
Não é fácil. Não é fácil tomar o primeiro passo, mas eu garanto para você, me cobra. Se você oferecer o perdão a quem quer que seja, como isso vai te deixar leve. Independente se a outra pessoa vai te perdoar ou não, faça aquilo que é a vontade de Deus. Se o Espírito Santo tem dirigido o seu coração, faça aquilo que é a vontade de Deus. As pessoas precisam olhar para os nossos casamentos, para as nossas famílias, para a nossa igreja e ver que nós nos amamos verdadeiramente. Somos perfeitos? Não somos. Mas a perfeição está em Jesus que nos uniu. Hoje à noite nós vamos continuar, se assim Deus nos permitir. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra e as verdades da Tua palavra quebrantem o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, aquilo que tem nos impedido de chegar a Ti. Usa as nossas vidas, Pai, usa também as nossas tristezas, as ofensas, para que outros possam chegar a Jesus. Que nós entendamos que relacionamentos sadios, que famílias sadias, que um amor genuíno, também, ó Deus, é a demonstração do amor de Cristo que há em nós. E que pessoas podem ver que nós verdadeiramente temos permitido que Cristo haja em nossos corações. Fortalece-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a sermos humildes, a termos iniciativa. Eu te peço em nome de Jesus.